vamos começar falando rapidamente, só pra gente poder passar, que a gente separou 2 vídeos aqui, porque hoje é o especial da Brasília Game Festival. Inclusive, quero agradecer o pessoal que mandou os vídeos pra gente lá, pra gente poder fazer a edição. Então, depois nós vamos colocar lá no nosso canal, a partir de amanhã, nós vamos colocar a reportagem que a gente montou. A gente exibiu hoje, mas nós vamos colocar amanhã lá no nosso YouTube, tá certo? E também, claro, aproveitar o seguinte, porque o Geek, ele esteve, né, o Davi esteve no Congresso Nacional ontem, né, Davi? Inclusive, ô Vicky, vamos soltar o vídeo do Davi lá, todo bonitinho lá no Congresso Nacional, falando sobre as contradições dos jogos serem referência e ao mesmo tempo levar pessoas à violência? Vamos lá. Do jogo violento na criação de uma personalidade violenta. Então isso já é algo pacificado na ciência, é uma pesquisa bem de profundidade com um público. Nós, para além disso, é claro que temos jogos que têm a classificação indicativa 18 anos, principalmente, que precisamos ter um olhar, principalmente como Estado, e aí como Estado eu não digo que assim a gente pode flexibilizar, não. Não há uma situação de flexibilizar a lei, de flexibilizar uma classificação indicativa que é feita pelo Ministério da Justiça. Aí eu acho que nesse caso, enquanto Estado, nós precisamos implementar. Agora, precisamos trazer cada vez mais, né, porque veja bem, olha só que situação paradoxal e ao mesmo tempo um tanto quanto, permita-me o termo aqui, esquizofrênica. Em dado momento, o esporte eletrônico não é esporte, é apenas um joguinho. Em outro momento, ele interfere de uma maneira tão impactante que transforma a pessoa em algo violento? Será que a gente não está trabalhando com o olhar do esporte eletrônico de uma maneira 2 pesos, 2 medidas? Enquanto temos o futebol agregando jogadores de futebol, o voleibol agregando jogadores de voleibol, o esporte eletrônico também vai agregar as pessoas que gostam daquela modalidade. Então, no lugar de afastar um dos outros, vai ser um celeiro de proximidade, de inclusão, de interação, de sociabilidade. Muito bem, então tá aqui então, como eu falei para vocês, ele inclusive, a gente pegou um outro trechinho ali da comissão, onde ele falou sobre a importância do esportes como ferramenta de inclusão. Muito bacana também essa colocação dele. Então a gente pegou uma parte em que ele falou justamente sobre essa contradição, porque realmente existe essa contradição esquisita. O pessoal fala assim, pô, mas os games, eles são bons, eles são ferramentas para ajudar, eles são impactantes positivamente para a economia, para emprego, não sei o quê. Mas aí você vê depois a mesma pessoa falando, pô, mas aí tem a questão, não sei o quê, de atrapalhar, de levar as pessoas à violência. E eu concordei totalmente com o que você falou nesse vídeo e sobre também a ferramenta de inclusão. A gente tem tantos jogos hoje, né, o Geek? Como, por exemplo, o próprio Free Fire é um desses jogos, né, que incluem pessoas em campeonatos, pessoas que hoje conseguem tirar renda com isso, tá fazendo live do próprio dispositivo móvel. Quem diria que num celular você consegue fazer lives numa Twitch ou que seja em qualquer outro local, né, e ganhar dinheiro? E tirar uma pessoa, talvez, de uma situação de vulnerabilidade e trazer uma renda para aquela família que talvez estava precisando. Então, e aí? Eu gostei muito das suas palavras, viu, Geek? E o que você tem a colocar? Só uma observação, tu falou a questão de as pessoas até mais carentes poderem estar jogando ali. Eu me lembro que tem um campeonato das favelas de Free Fire. Sim, tem mesmo. Tem um campeonato das favelas da Free Fire. Então, o legal que esse jogo fez, né, cara? Sim. Abriu portas, né? O Free Fire tem uma importância muito grande, de fato. E eu acho que é isso. Eu acho que a gente tem que começar a tomar um certo cuidado para a gente refletir onde importa, né? E pensar no que importa. Então, o videogame ele tem vários aspectos positivos, os jogos eletrônicos, os esportes eletrônicos, potencial de desenvolver cada vez mais a juventude, mas tem aquela galera que continua pensando na situação da violência e tal, e ficam batendo nesse ponto. Talvez seja muito fácil. Eu acho que talvez seja isso. Assim, sendo um pouco simplista, talvez seja muito fácil você atacar alguma coisa que você não tem responsabilidade nenhuma sobre, né? Então, meu filho ficou violento porque ele estava jogando tal jogo. Mas como é que o jogo apareceu lá, pô? Então, a responsabilidade é sua, pô. Entendeu? Não é do jogo eletrônico. Não é porque alguém fez o jogo eletrônico. Quem é que deixou a criança jogar aquele jogo? Número 1. E número 2, é muito fácil você né? E cada vez mais, infelizmente, a gente vê isso. A gente vê as pessoas utilizando a tecnologia, o celular, o tablet, para, às vezes, né,
eu não vou colocar de forma tão agressiva como se esquivar das suas responsabilidades paternais, né, e maternais, mas talvez não seja se esquivar, mas talvez pela rotina intensa, pela rotina muito cansativa, as pessoas acabam utilizando essas ferramentas, esses equipamentos como um subterfúgio para ter até um pouco de paz, né? Mas, por um outro lado, o que vem ali de forma sem filtro, né, vai criar, né, vai de alguma forma interferir na personalidade. Agora, dizer que efetivamente, se você joga Doom, você joga Free Fire, que você vai sair dando tiro, pelo amor de Deus, Isso não faz o menor a sentido. gente brinca demais. Então, a gente foi construído dentro disso. Porque eu joguei. A gente jogou CS Mortal Kombat? Joguei demais. Jogou Mortal Kombat? Demais. E aí, quantas espinhas dorsais? Eu jogo o FIFA, eu sou o craque do futebol. Eu joguei Mario e não virei encanador. Por exemplo, se você vai pra Lan House, CS era muito comum na época em Lan House. E nem por isso eu saía atirando as pessoas. Então a gente percebe que muitas das vezes tem questões muito mais complexas ou muito mais profundas para serem discutidas do que simplesmente falar assim, os jogos eles são um motivo, né, Panetone? O que você acha sobre isso? Cara, eu acho muito bizarro esse pensamento ainda continuar, né, nessa parte desistir, né? Só, tipo, o jogo é violento, a minha criança vai ficar maluca por causa disso, tá ligado? Pois é. Mas isso, na verdade, tanto inclusive, que teve um momento até na na minha infância que provavelmente deve ter acontecido com todo mundo. Mas teve um certo momento na minha infância que é muito, sei lá, na época, em 2012, 2013, e a minha mãe simplesmente olhava para aquele jogo e falava assim, mano, tem alguma coisa, você não pode fazer isso, tá ligado? Mas, por exemplo, assim, ela não foi uma coisa que ela comprou pra mim porque era um jogo grátis e eu consegui ter acesso a ele por liberação assim mesmo, eu mesmo consegui. Agora, como que explica o pessoal que acaba comprando, sei lá, o Call of Duty anual pro filho todo ano, que ele joga lotado de criança até hoje, e com classificação indicativa para mais de 18 anos, e ainda acaba reclamando disso, sabe? Como se tudo que acontecesse fosse culpa do jogo em si, não... Eles se esquivam completamente da ideia de que eles pagaram quase R$300 pra criança ter acesso àquilo, sabe? Pois é. Mas eu acho que é esse que é o sentido, que é o pessoal olha e fala assim, mas é só um joguinho. Aí quando o filho comete algum tipo de situação, né, aí fala, mas foi o joguinho. Fala, pô, mano, decide. Ou você acha que o bagulho não serve pra nada mesmo, ou você acha que ele é tão impactante na vida das pessoas que cria uma mentalidade violenta na pessoa. Não dá pra quando convém, né? O meu filho praticou bullying na escola por causa do GTA. E aí, no outro lado, fala, não, é só um joguinho, não dá pra ele se profissionalizar nisso. Então, não dá, pô. Isso pra mim é inconstante, é incoerente, entendeu? A gente tem que observar e tem que analisar e tem que acompanhar. Então, essa audiência, acho que foi um bom momento pra gente debater sobre isso. Acho que talvez tenha faltado um pouco mais de profissionais do mundo dos esportes, sobretudo para falar sobre inclusão e tal. Mas é uma tentativa legal da comissão do esporte, da subcomissão do esporte eletrônico. Mas, assim, num outro momento, vou conversar com eles para ver se a gente traz mais psicólogos, fisioterapeutas, CEOs de organização. Né? O nosso próprio convidado podia ser um que podia estar lá. Entendeu? Ele com certeza teria coisas magníficas para falar. Inclusive, eu quero que depois ele conte a história para gente do porquê que o nome da empresa dele, né, fliperama de verdade. Exato. Né? Tem um sentido. E é um sentido bacana, entendeu? Mas é isso. Depois, senão, outra audiência, por exemplo, que eu falei o seguinte, que eu achei interessante. O pessoal questionou, o pessoal do esporte mais tradicional questionou e falou assim, mas o meu filho, se ele ficar jogando videogame e ele vai ser um desocupado e não sei o quê, e ele vai isso e vai fazer mal aquilo. Eu falei, olha, por que você não pensa que seu filho vai estar jogando jogo eletrônico que ele pode se tornar o Nobru, o Gaulês? Os caras recebem salário que eu não vou ter nem em 10 vidas, pô. Por que as pessoas não pensam nisso? Até porque não conhecem. Só que aí que tá. E é por isso que pra mim é preconceito. Porque você não conhece. E aí você falar que meu filho vai jogar muito e ele não vai estudar. Pô, mano, vai ver o Nobru, de onde ele começou, onde que ele tá hoje. Entendeu? Ali tem estudo, cara. Não foi só o Free Fire que fez aquilo, não, pô.
Ô, Tibério, rapidinho, só para mim comentar essa questão, tem 3 coisas. Primeiramente, eu me lembro que uma das coisas que os deputados estavam falando foi porque, eu acho que entre os 90, começo dos 2000, teve aquele esquema do cinema. Que o cara chegou, o médico, né? Estudante, né, de medicina. Chegou atirando no cinema, né? Dizem que ele jogava Duke Nukem. Eu já ouvi isso, que era Duke Nukem. Duke Nukem, né? Isso. Não, era Duke Nukem. Dizem que ele jogava muito Duke Nukem e com isso ele... Dizendo que ele imitou, né? O jogo lá do Duke Nukem. Realmente, Duke Nukem, você consegue entrar no cinema e matar. Joguei muito. Nossa, joguei muito e não matei ninguém. Tá? Porque eu lembro do Duke Nukem, quando você entrava no cinema, ele tava vazio. Não, mas você matava os alienígenas. Ué, então... Não, eu tô falando, mas vazios, aí né? a cabeça por cabeças, né? Porque o que eu quero dizer é que foi uma analogia que o povo tentou fazer, mas que nem jogou o jogo. Porque, mas assim, o deputado que viveu naquela época, com certeza vai pegar e vai trazer isso como exemplo. Ou quem, ou, né? Que a pessoa que não é tão fã dos games, né? Ela vai trazer esses exemplos aí, que não teve só esse, teve vários outros exemplos. Apesar que eu acho que hoje em dia a cabeça dos deputados, dos políticos tem mudado muito em relação a isso. Eu acho que ainda falta em relação a algumas mídias, algumas empresas de comunicação mudarem um pouco o pensamento. Eu vejo muito dessa forma. Alguns já mudaram. Porque elas têm perdido audiência por conta da nossa comunidade, que prefere geralmente buscar conteúdos que estão relacionados a isso. Agora, nesse momento, a gente está fazendo uma transmissão ao vivo de um programa de videogame que fala sobre games, que fala sobre isso, mas que não necessariamente está jogando, está mostrando um jogo de fato. Então, então às vezes tem interesses também por detrás ali, mas a gente sabe que não são todas, porque nós vamos trazer novidades em breve. A partir de semana que vem a gente vai provavelmente trazer umas novidades. Então a gente sabe que não são todas que têm esse pensamento. É isso.